Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. É uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste quinto domingo da Páscoa. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, e tenho sempre a imensa alegria de semanalmente estar convosco para podermos aprofundar as maravilhas que a Santa Igreja nos oferece. Então, nós estamos neste quinto domingo de Páscoa e a liturgia de hoje é particularmente joanina. Joanina porque é uma belíssima metáfora, uma belíssima alegoria que São João nos oferece. Tal como na semana passada, com o Bom Pastor, São João é o único evangelista que nos oferece estas duas imagens, estas palavras de Jesus acerca do Bom Pastor, como escutámos na semana passada, e sobre esta vinha mística, ou seja, nós somos ramos colocados nesta videira que é Jesus. E o que é que isto tudo nos poderá ensinar? O que é que tudo isto, o que é que esta videira, o simbolismo da videira e dos ramos enxertados na videira, nos tem para dizer hoje, neste domingo, quinto domingo da Páscoa? Para já, evidentemente, que isto fala de uma realidade sobrenatural, porque Jesus, no Evangelho de hoje, estamos no capítulo 15 de São João, no início do capítulo, e Jesus, Nosso Senhor, vai dizer aos discípulos: eu sou a verdadeira vide, e o meu Pai é o agricultor. E Jesus vai dizer então que nós devemos permanecer nesta vide, uma vide sem a qual nós não podemos viver, nós não podemos fazer nada. E por isso é que ele vai dizer: como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Bom, depois Nosso Senhor irá fazer uma série de outras afirmações, muito importantes também, mas eu queria ficar com esta ideia: sem mim nada podeis fazer. Como é que é possível que eu não possa fazer nada sem Jesus? Porque eu vivo, eu respiro, eu falo, eu penso, e Jesus, não preciso de Jesus para isso. Bom, diretamente eu posso dizer assim: eu não preciso de Jesus para me levantar, para comer, para falar, etc. Mas, se nós formos ver as últimas consequências de tudo isto, claro que eu preciso dele, porque ele é o meu Criador. Sem ele, eu nada poderia fazer, não é? Eu não posso nada, eu não existiria se não fosse Deus, Nosso Senhor. Bom, isto por um lado. Mas o que ele quer dizer aqui é algo superior, é algo mais profundo. É que, da mesma forma que um galho, um ramo, estará colocado numa videira, mas tem de estar vivo, não pode estar seco, ele tem de deixar passar a seiva. Assim também eu, católico, eu, filho de Deus, tenho de estar enxertado a esta vinha, ou melhor, a esta videira que é Nosso Senhor, e tenho de deixar passar esta vida dele por mim, esta seiva. E o que é esta seiva em linguagem teológica? Esta seiva é a graça de Deus. E qual é o modo que eu tenho para, infelizmente, perder esta seiva em mim? Então, o modo com o qual eu posso, infelizmente, grande desgraça, perder esta seiva em mim é o pecado grave, o pecado mortal. Ou seja, assim como na natureza, um galho pode estar colocado na videira, mas se estiver seco, em determinado momento nós poderemos perceber que ele não serve para nada, porque não dá fruto. Então, mais vale cortar e deitar fora. E Nosso Senhor diz isso: será cortado e lançado fora. Será lançado ao fogo. Isto é uma alusão ao inferno. Ou seja, aquelas pessoas que deveriam dar fruto e que não dão fruto, Nosso Senhor corta da igreja. Retira da igreja, são lançados, se morrerem na desgraça, se morrerem contra Deus, se morrerem fora da graça de Deus, são lançados no fogo. Assim como os galhos são lançados no fogo porque não serviram para nada, não davam fruto. Ora, assim também nós, católicos, devemos viver imbuídos desta graça de Deus. A graça que nós recebemos no momento do nosso batismo, sem dúvida, mas não é isso que nos faz viver permanentemente em estado de graça. Nós não estamos confirmados em graça no momento em que somos batizados. Não. Nós temos de viver constantemente à procura, da prática dos mandamentos e da fuga do pecado, para que possamos continuar a viver desta seiva, desta graça divina. E Deus, Nosso Senhor, deixou-nos elementos aqui para isso. Deixou-nos os sacramentos,
É o batismo, a porta da fé. Depois temos a confissão, que se perdermos o estado de graça, nós podemos recuperar pela confissão. E depois temos o alimento permanente que nos faz robustecer, nos faz alimentar, nos faz frutificar, chamado comunhão. Então a comunhão alimenta a nossa alma da mesma forma que nós temos o alimento corporal. Nós temos o almoço, temos o jantar, temos a nossa comida, temos os nossos horários de alimentação. Assim também nós temos esses horários para alimentar a alma. Quem dera que fosse diariamente, ter comunhão diária, porque a nossa alma vive da graça de Deus e vai crescendo à medida que vamos recebendo as comunhões bem recebidas, evidentemente. Não podemos recebê-las em pecado. Bom, então, nós aqui neste Evangelho de hoje queríamos meditar um pouco sobre isto. Como é que eu vivo? Como é que eu participo desta videira, né? Se eu de facto sou um bom ramo que deixa passar a graça, ou se eu sou um ramo seco, um ramo que vive em pecado sem se dar conta, quiçá, e que não liga muito para isso. Uma vez que está batizado, então já estou ligado, digamos, ao tronco, já sou da Igreja Católica, então o resto não me importa. Eu queria aqui hoje fazer menção a vários aspectos. Um primeiro aspecto é a questão muito importante da oração, porque evidentemente que um católico que não reza, que não medita na sua vida, que não pede a Deus nada, que não reza um Pai Nosso, não reza uma Ave Maria, não reza o terço, como é que ele poderá dizer que é católico e que está ligado, está enxertado na videira que é Nosso Senhor? Não é? É esta oração e a prática dos sacramentos que nos faz ter uma mentalidade católica, que nos faz ter uma vida católica. E a oração, evidentemente, é esta conexão que fazemos, vamos dizer assim, uma palavra um bocadinho feia para isso, mas uma conexão, um enchufamento, assim, usando um termo espanhol, com Deus. E por isso é que nós temos de ter também muito cuidado com certo tipo de meditações, que são na realidade ramos secos, que supostamente nos ajudariam a crescer interiormente, mas que muitas vezes não têm seiva, não é? Então, hoje em dia, caríssimos irmãos, há certos métodos de meditação, né, que pode ser, nem sempre, mas pode ser até que tenha um ponto de partida, Jesus, Nosso Senhor ou até Nossa Senhora. Mas que depois a pessoa embrunha-se assim naquela meditação e tenta-se ausentar de todas as coisas. Tenta imergir-se na esfera do divino e alhear-se dos problemas, alhear-se das preocupações, alhear-se do mundo, dos amigos, da família. E isto pode ser muito perigoso, porque a meditação é um convívio com Deus. A meditação não é uma ausência do mundo. Eu agora vou-me alhear de tudo o que existe. Eu vou viver mais ou menos como se nada existisse, no vazio. Não, isto não pode ser. Já o Papa João Paulo II, em 1982, ao comentar a Santa Teresa d'Ávila e as graças místicas que ela ensinava nas suas obras, fazia ver como tudo o que ela ensinava no século XVI era válido para os dias de então, ou seja, final do século XX. E, em contrapartida, existiam naquele tempo já, e agora mais ainda, certos métodos de oração que não se inspiravam no Evangelho e que praticamente tendiam a prescindir de Cristo. Então isto é muito perigoso. Mas eu estou a fazer uma meditação. Meditação é uma coisa boa, uma coisa católica. Mas cuidado. Se prescinde de Nosso Senhor, do amor a Deus, da união com Deus, tenha cuidado. Porque o Papa alertava e dizia, isto é uma homilia, ele dizia que o que se pretendia nessa meditação era um vazio mental. Ou seja, eu libertar-me das minhas preocupações. Então, este vazio mental não tem sentido. Porque não existe o vazio. Existem realmente técnicas orientais de busca do vazio para se alhear do mundo, porque, segundo a mentalidade, segundo a doutrina desses conceitos orientais, o mundo é uma fonte de apego e, no fundo, é um mal. E, portanto, quanto mais a pessoa se desapegar do mundo e entrar no vazio, mais liberta ela fica. Ora, isso não é verdade. Porque o mundo que Deus criou é bom e nós devemos partir daquilo que nós temos
inclusivamente dos nossos problemas. E através disso, através até desse sofrimento, procurar perceber onde está Deus, não é? O que é que Deus quer para mim? Não é? E então o melhor método de meditação, a melhor oração, existem muitos tipos de oração, naturalmente, mas o melhor método é aquele que se inspira em Nosso Senhor, na vida de Nosso Senhor. Não é? E ainda que a pessoa, às vezes, pode ser que a pessoa esteja apenas em busca de Deus, tá bom. Ou em busca de Deus, não é em busca do vazio, porque Deus não é o vazio. Mas Deus é imenso e não se vê. Tá bom, mas não é vazio. Deus é tudo, pelo contrário. O vazio é nada. Deus deve ser procurado, Nosso Senhor deve ser procurado. Se a pessoa tem boa vontade, se a pessoa tem boa intenção, ela tem de ter um caminho verdadeiro. E Nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem isto, caríssimos irmãos, sem este desejo de chegar a Deus, de se unir a Deus, mesmo nos problemas, mesmo nos dramas da vida, isto é um aspecto muitíssimo importante para nós vermos se estamos ou não enxertados nesse tronco. Porque se procuramos meditar aliados da religião, aliados dos princípios católicos, aliados também dos problemas, sem dúvida, mas aliados de tudo, procurando entrar no vazio para me ausentar das preocupações, temos de ter muito cuidado, porque na realidade estamos a ausentar da graça de Deus. Porque como é que eu vou poder meditar sem o Espírito Santo? E se eu quero entrar no vazio, eu quero também fugir do Espírito Santo. Eu devo pedir a ajuda do Espírito Santo para penetrar interiormente em mim mesmo, mas não ficar em mim mesmo. Procurar onde está Deus. O que é que Deus quer? Então, nós devemos ver que nos dias que correm, este tema da videira é muito importante porque nos fala da graça de Deus. A graça de Deus. E nós não nos podemos iludir, pensando que, uma vez que já somos batizados, já estamos na graça de Deus. Não. Nós devemos procurar a graça de Deus a todo momento, custe o que custar. Alguém pode então também dizer: mas sou padre, como é que eu sei, como é que eu noto em mim sintomas de que sou um ramo que está a secar? Um ramo que está a secar, como é que eu noto? É muito simples, muito simples. Uma vida condigna com Deus, ou seja, uma vida digna de filho de Deus. Se eu noto em mim grande orgulho, grande vaidade, muito ressentimento àquilo que dizem de mim, que pensam de mim, se eu noto em mim um desejo desenfreado de gozar, não só de gozar da alimentação, por exemplo, mas gozar sensualmente da vida, né? Viver em pecado através da impureza, isto é um modo de eu perceber que, provavelmente, se eu vivo disso, se eu vivo nesse estado, eu não estou a viver da seiva de Deus, da graça de Deus. Bom, por outro lado, também pode acontecer que a pessoa, por mais que se esforce em viver na graça de Deus, por mais que frequente os sacramentos, por mais que reze, pode acontecer que ela não sinta em si folhas e, sobretudo, frutos. O seu apostolado parece estéril, a sua vida espiritual parece estagnada, parece que ela não consegue andar para a frente. Isso é sinónimo de ramo morto? Não. Não obrigatoriamente. O que é que a pessoa deve fazer? Bom, primeiro, rever a sua vida. Viver se de facto vive na graça de Deus, se vive com os sacramentos, particularmente a confissão e a comunhão. Mas depois pode acontecer outra coisa. É que a pessoa pode estar a passar por uma aridez que é permitida por Deus. É uma coisa muito bonita que nestes fenómenos da natureza, nestes ritmos da natureza, a primavera e o verão vêm sempre a cada ano. Mas na vida espiritual isto nem sempre é assim. E Santo Agostinho faz um comentário muito bonito acerca disso. Ele diz: agora vem o inverno. Está a falar sobre a videira que está sem folhas. Só vemos o tronco e a raiz, debaixo da terra. E notas, diz Santo Agostinho, que as árvores ficam secas. Quem não sabe pensa até que a videira secou. No entanto, no inverno, tanto o ramo seco quanto o ramo vivo estão iguais. Estão secos, ou melhor, estão, digamos, estéreis, não têm folhas. Um que está vivo, outro está morto. Entretanto, não têm folhas. Ou seja, tanto a vida quanto a morte está oculta. Mas, diz Santo Agostinho, depois vem o verão. E a vida aparece novamente e manifesta-se a morte de uma, ou seja, o ramo que estava seco continua seco, e a vida de outra, com folhas e com a fecundidade dos frutos. Então isto que é
algo tão natural na nossa vida. Para quem tem uma quinta, para quem tem uma casa com a parreira, enfim, ou até com outras árvores de fruto. Isto é tão natural e isto acontece também na nossa vida espiritual. Às vezes parece que não temos mais fruto, não temos soluções, não temos, enfim, saídas. Parece que a nossa vida está estéril. Está estéril, é como um ramo seco. Será que não fui eu? Será que foi uma desgraça que se abateu sobre mim? Será que foi algum pecado oculto? Pode acontecer. O que acontece é que nós devemos pedir a Deus perseverança. Porque o ritmo da natureza é diferente do ritmo de Deus. Pode ser que Deus não seja na próxima primavera nem no próximo verão que nos dê esse fruto. Nós daremos fruto, sim, ainda que não o recebamos quando queremos, se vivemos da graça de Deus. E basta tu analisar a nossa vida. Se procuro analisar corretamente, conscientemente a minha vida e ver que vivo dos mandamentos, vivo dos sacramentos, tenha confiança, mais cedo ou mais tarde virão as folhas e mais cedo ou mais tarde virão os frutos. Não é? E quanto mais demorarem esses frutos, mais mérito eu terei, mais graças eu receberei. Então é muito bonito como a própria natureza, de alguma forma, é uma metáfora da nossa vida. Devemos então terminar por perguntarmos como é que ando eu? Não é? Como é que anda a seiva da graça de Deus na minha vida? Como é que anda a seiva da graça de Deus na minha alma de batizado, na minha oração, no meu género de oração? Não é? Se eu sou um parasita, não é? Sou um galho morto, ou sou um galho que está enxertado a esta videira que é Nosso Senhor, esta videira que é a Santa Igreja. Vamos pedir a Nossa Senhora, muito especialmente, que nos faça enxertar corretamente em Deus, nesta videira divina. E se queremos permanecer inteiramente fiéis à videira, nós devemos ser grandes devotos dela, de Nossa Senhora. Ela nunca, se formos verdadeiramente devotos de Nossa Senhora, e hoje temos então, hoje dia 28 de Abril, é o dia do grande devoto São Luís Garrigão Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, um dia tão especial, tanto mais, e ele ensinava que ela, Nossa Senhora, nunca permitirá que nos tornemos ramos secos, que nos tornemos ramos mortos na videira do Senhor, na vinha do Senhor. Vamos pedir esta graça à Nossa Senhora, vamos pedir esta união, este amor a ela, para sermos cada vez mais vivos da vida de Deus, vivê-la aqui na terra e depois vivê-la eternamente no céu. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.